O que dá dinheiro no agro? Uma dose de risco? Uma dose de incerteza? Nenhum dos dois. Como devemos levar esses dois temas adiante na sua tomada de decisão? Será que a incerteza que vivemos na nossa economia atual é bom ou é ruim? E risco? Afinal, o que é risco? É bom tê-lo em nosso negócio? No seu negócio agrícola? No seu negócio pecuário? Fique conosco até o final, curta esse vídeo, compartilhe e vamos fazer o produtor brasileiro ganhar mais dinheiro, minha gente! Olá, 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 empresários do campo! Recorrentemente eu escuto: Sodré, mas a agricultura, a pecuária é tão dinâmica, é tão imprevisível, é impossível a gente planejar o futuro. Como lidar com esse futuro? E aí é que eu te pergunto, essa imprevisibilidade, ela é boa ou ela é ruim? O que você tomaria de decisão diante de alguns cenários que nós vamos lhe apresentar a partir de agora? Exemplo na tela! Aqui, mais uma vez, 3 retornos que podemos seguir, ao invés de 2, embora a temática principal paire em 2 cenários, a gente vai trazer 3 aqui. Muito bacana, gente. E quais são eles? O que você de casa escolheria? Já vamos direto às alternativas, afinal, hoje minha equipe disse não temos informações adicionais, é o que nós apresentarmos de cara e um pouco diferente daquilo que a gente vê em outros vídeos passados. Mas vamos a essas alternativas. Já logo no retorno da esquerda, nós poderíamos ter a primeira estratégia que você poderia escolher. E essa estratégia, nua e cruamente, vai lhe dar R$50 mil certeiro, sem qualquer tipo de dúvidas. Você gosta dessa possibilidade de ter um retorno certeiro, R$50 mil? É isso que você teria de escolher pela alternativa número 1. Por quê? Porque a alternativa número 2, essa alternativa, ela já envolve alguns efeitos probabilísticos de alguns cenários que podem ocorrer. Na verdade, o que vocês veem aí, uma figuração de nós jogando uma moeda para baixo ou para cima, onde podemos cair na face verde ou na face amarela. Agora o seu retorno, ele vai poder ser o dobro da alternativa número 1, ou seja, R$100 mil se cair a face que você escolher, ou zero, este retorno zerado caso a face que você escolheu não cair para cima. E a alternativa número 3, essa o pessoal vem na pegadinha, porque no fundo eles trazem uma moeda adulterada, a gente não sabe as características aí da face 1, da face 2, do cara ou coroa, tampouco a probabilidade de qual desses lados vai cair para você. E mais do que isso, nós não sabemos qual que vai ser o retorno caso você escolha o número 3. Então, é ir diretamente no escuro e escolher a alternativa número 3. E logo, já vamos aqui à placa do pedágio, cronômetro na tela, porque como falamos, hoje não temos informações adicionais. Você vai precisar escolher qual que é o retorno que você prefere. 50 mil certos, 100 mil à medida que a sua face da moeda é aquela que cai no chão, ou a alternativa número 3, que nós não sabemos aí do que pode vir a acontecer com a moeda e tampouco com o dinheiro que você vai ganhar. Vamos lá, estamos a 300 metros do pedágio, essa analogia que você precisa escolher o retorno antes que o pedágio chegue, porque senão é custo de produção aumentando, o pior cenário, nós termos que passar no pedágio por não termos escolhido o retorno certo. E aí, vamos à contagem. 3, 2, 1, passou o pedágio! E, meu amigo, se você não escolheu, são 3 alternativas. Aí, de novo, você está em maus lençóis como empresário do seu negócio. A gente não pode esperar a oportunidade de mercado passar. Mas vamos aqui aquilo que a Perfarm logo de cara talvez sugeriria ou não para vocês. A Perfarm com certeza gosta do número 2.
e a partir de agora a gente vai explicar para você por que nós gostamos do número 2. Afinal de contas, o número 2 caracteriza risco. Risco de ganhar, risco de não ganhar. E é isso que nós gostamos na Perfare, de risco, gestão de risco. Porque, por sinal, se você escolheu a alternativa de número 1, eu sinto muito em lhe dizer, mas a minha sugestão para você é literalmente tirar o cavalinho da chuva. Tirar a produção da chuva, tirar os seus animais da chuva, tirar todo o seu negócio do risco climático, que já é natureza da sua operação agrícola e pecuária. E se você não está familiarizado com o risco, talvez você não deveria estar na agropecuária, que implicitamente já é uma atividade de risco. Não só é uma atividade de risco, como é o risco que traz os maiores retornos dentro do seu negócio agropecuário. Então, aquela história apresentada desde o começo, o planejamento, a imprevisibilidade, isso é bom ou isso é ruim? Isso é excelente. Nós adoramos volatilidade. E é importante que você também tenha, no mínimo, ciência do que isso representa para o seu negócio e para a sua gestão do dia a dia. E como eu falei, para aqueles que são aversos ao risco, talvez o agronegócio não seja o setor de sua preferência, né? Inclusive, isso é algo que quando a gente vai investir lá no mercado financeiro, até por questões regulatórias, o Banco Central obriga que os bancos façam aquela pesquisa de apetite ao risco, se você é um investidor de alto risco, de baixo risco, para medir aí os seus investimentos e, portanto, aqui se você quer investir na agropecuária, você estaria naquela faixa que gosta pelo menos um pouquinho de risco, porque, de novo, é o risco que vai lhe trazer retorno. Então, voltando àquelas 3 placas que nós vimos, com certeza a placa de número 1 estaria descaracterizada da análise, porque afinal de contas, muito dificilmente ela estaria representando o agronegócio, aquelas decisões, aquilo que nós gostamos de fazer. E aí trazemos o que é a placa número 2, é justamente aquilo que nós falamos, é o risco, é nós entendermos quais são os possíveis resultados das nossas decisões e a partir de probabilidades e estudos a gente consegue definir qual que é o melhor caminho. Porque o terceiro cenário, esse é o cenário que nós vivemos na economia atual. É um cenário de incerteza, é um cenário como a pandemia, onde nunca na história moderna da nossa civilização vimos o que poderia acontecer, os resultados aí do que vivemos. Se vai ter 50 mil mortes, 100 mil mortes, 500 mil mortes, 1 milhão de mortes, como os mercados vão se comportar, isso é uma incerteza, é nós não entendermos quais os possíveis resultados lá na frente de acontecer. Produtores da mesma região, mesma cultura, mesmo manejo, mesmo mercado, saírem da atividade e outros crescerem na atividade é justamente a capacidade de gestão de risco. Então vamos a definições mais claras do que é esse risco e como você pode geri-lo dentro do seu agronegócio. Vamos justamente a esse exemplo, onde temos aí uma moeda com um cara ou coroa, aí, a figura de uma moeda de R$1. Nós sabemos que se nós jogarmos essa moeda 100 vezes, a probabilidade de nós termos 50% ao redor de um resultado e 50% ao redor de outro resultado é muito grande. Pode até ser que numa primeira vez que a gente jogue 100 vezes essa moeda, caia 51 para um lado, 49 para o outro, mas quanto maior for a repetição desse processo de jogar a moeda, mais a gente vai estar voltando aos efeitos probabilísticos de 50% de um lado e 50% de outro. Que no dia a dia, quando a gente inclusive começa a extrapolar isso para o agronegócio, já temos uma série de informações, o próprio empiricismo que a gente vem herdando de pai para filho, dos avós, as próprias maneiras de fazer já são estudos probabilísticos
daquilo que pode vir a acontecer na nossa terra, na nossa região, na nossa cultura de conhecimento. Então, entendermos isso é justamente aquilo que faz produtores bons diferenciarem de produtores ruins. E o que a gente chama essa variação no resultado é o risco, gente. E essa variação de resultado é excelente. É isso que faz poucos ganharem muito dinheiro e muitos perderem dinheiro, porque acreditam que é justamente essa imprevisibilidade que vai governar o negócio, quando na verdade são esses potenciais cenários mensuráveis e estimáveis que devem governar as nossas tomadas de decisão. E aí, quando a gente tem lá a palavra do meteorologista, a palavra do especialista do mercado, trazendo algumas informações pontuais, safra a safra, é isso que a gente começa a mudar esse efeito probabilístico de 50% para um lado, 50% para o outro. É justamente o estudo desses potenciais cenários, aquilo que vai acontecer nas piores hipóteses, nas melhores hipóteses, que vão governar as suas decisões. É a avaliação de estratégias de gestão de risco que devem governar as suas decisões do seu negócio. O mercado financeiro adora volatilidade. O produtor que está lá suando a sua camisa, subindo no trator no campo, ele muitas vezes não entende aquilo que aquele que está no escritório está ganhando rios de dinheiro, lidando inclusive com instrumentos financeiros associados ao agronegócio, sem a necessidade que eles tenham que pegar no cabo da enxada, mas sabendo que eles lidam muito bem com risco e ganham muito dinheiro com isso. Porque afinal de contas a gente sabe que essa equação de 50% para cima, para baixo, não é a verdade, né? Quando nós estamos falando de um agronegócio, a gente estaria falando, por exemplo, de uma moeda adulterada, onde as probabilidades de acontecimento vão variar de região para região. Qual que é aí, então, a face de um lado, a face do outro? O que nós devemos, de fato, escolher como uma tomada de decisão? É plantar soja, plantar milho, plantar os dois, é rotacionar, é plantar uma soja precoce para ter uma melhor janela de milho safrinha, é ter um milho safrinha seguido de uma integração lavoura-pecuária? Como que vão ser as várias estratégias que você vai caminhar dentro de casa? E estratégia de gestão de risco não é necessariamente contratar serviços terceiros, não é ir no mercado futuro e travar preços necessariamente, não é travar dólar. Inclusive, muitas pessoas têm instrumentos, ferramentas de gestão de risco dentro de casa e quando vão acessar esses mercados de derivativos, de travas de preço, acabam justamente eliminando estratégias internas que potencialmente ele tem de gestão de risco. Quer um exemplo? Vamos pensar um exportador de soja. Ele já compra grande parte dos seus insumos indexado ao dólar. O defensivo, a semente, o fertilizante, eles caminham com alguma correlação com a variação do dólar. Se ele está exportando a soja, ele também tem o seu produto de venda indexado ao dólar. Portanto, aí já existe uma gestão de risco de variação cambial. Quando esse produtor não entende isso e ele entra travando, por exemplo, somente o preço de venda do dólar, dessa soja que vai estar atrelada ao dólar, potencialmente ele está acabando com essa trava interna se ele está fazendo isso antes da compra de insumo. Uma coisa, o preço da semente, que era ligado ao preço do produto final, acaba de desligar, porque muitas vezes ele pode ter assumido algumas posições de trava só pensando numa ponta e deixando a outra em aberto. Então a gestão de risco é o que vai fazer com que essa moeda adulterada seja estudada e chegue a efeitos probabilísticos do seu resultado. Portanto, aí a gente tem uma moeda que não é mais uma moeda jogada no escuro, uma moeda que agora a gente já sabe que vai ter a probabilidade de 80% para um lado e 20% para o outro. E tendo em vista isso, gente, a gente sabe que nem sempre a gente vai acertar, mas na média vocês vão estar certos. Na média você vai ter altos retornos, que é muito diferente de se tornar um torcedor da sua atividade e colocar em risco um patrimônio familiar gigantesco
com saídas da atividade que, infelizmente, a gente vê cada vez mais acontecendo pedidos de recuperação judicial entre produtores. E, de novo, a partir do momento que eu tenho uma moeda adulterada e tenho efeitos probabilísticos, sei do potencial resultado, eu estou lidando com risco, não estou mais lidando com incerteza. Incerteza, de novo, é aonde nós estamos falando de um pote de moedas adulteradas que não temos qualquer tipo de informação dos potenciais resultados. E aí sim a gente passa a jogar no escuro. Então, a gente pode entender que a atividade agropecuária ela é naturalmente de risco, mas infelizmente muitos produtores lidam com ela como se fosse de incerteza. Jogam no escuro, avaliam justamente que estão lidando com moedas adulteradas, não lidam com dados, não lidam com fatos, não lidam com estatística, não lidam com probabilidades daquilo que pode acontecer com a região dele, com a cultura dele, com o preço de mercado da cultura dele. É impossível, dentro de um cenário de incerteza, nós estimarmos a probabilidade do resultado. E aí até se coloca em xeque as estratégias e ferramentas que a administração moderna nos oferece. Não é o que vivemos na agropecuária, é o que vivemos potencialmente numa pandemia onde não temos qualquer informação do que aconteceu em anos anteriores. Para a pecuária, as estratégias e ferramentas são as mais variadas possíveis. É por isso que, de novo, a gente vê produtores com 30% de retorno sobre o capital empregado, já incluindo o capital em terra, e tantos outros, talvez a grande maioria, com retorno negativo se a gente pensar a remuneração de todo o capital empregado. E um dia essa conta, infelizmente, vai chegar. Portanto, boa prática de gestão de hoje. No agro, tem retorno quem sabe lidar com o risco. A menos que você trate lá uma pecuária como poupança, algo que não vai rentabilizar o seu dinheiro, que é simplesmente uma reserva de valor para o dia que você precisar, você vende, sem o interesse potencial de saber quanto esse dinheiro rendeu ao longo dos anos da pecuária que você manteve esse dinheiro lá. Por quê? Porque volatilidade é bom. Volatilidade é excelente para quem lida com agropecuária. E a simulação de cenários futuros é a primeira grande ferramenta de risco. A simulação de um fluxo de caixa, como ele se parece, dentro de uma probabilidade, dentro de outra, é o primeiro grande arsenal que você tem para o seu sucesso na agropecuária. E isso está nas mãos do pequenininho, está nas mãos do grandão. É quem querer usar para ganhar. Como, por exemplo, uma Luiz Dreyfus Commodity usa e sabe fazer excelentemente bem. As tradings agrícolas, quem compra commodity é gestor de risco. Eles entendem muito mais atualmente de gestão de risco a nível de como lidar com essa informação, com esses efeitos probabilísticos, do que necessariamente o que a operação logística, o levar o grão do ponto A para o ponto B, traz de dinheiro para eles. Inclusive, quando a gente olha as palavras de um presidente de uma LDC, por exemplo, contando o que aconteceu em 2020, logo na primeira página do site aqui da Luiz Dreyfus, o que eles já colocam como fator-chave de sucesso da atividade deles, o risk management, a gestão de risco, a posição financeira sólida que essa empresa tem. Não comentaram nesse primeiro momento como aonde estão localizados os nossos entrepostos logísticos, aonde estão localizados meus armazéns, como que o navio leva essa soja do ponto A para o ponto B, esse suco de laranja do Brasil para o restante do mundo. E de novo, é isso que traz dinheiro para quem está aqui nessa atividade. Portanto, se especialize em risco, além de muitas outras características, por exemplo, se especializar na operação do maquinário, mas se especialize na gestão de risco, se você quer ver o seu agronegócio crescendo. E, obviamente, essa especialidade pode vir com os vários conteúdos que a gente provê aqui no nosso canal do YouTube e através das várias ferramentas de análise e conhecimento que a gente passa para vocês. Fique conosco e até a próxima. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau!